Vamos começar com uma cena simples, assim. A troca. Duas pessoas, duas coisas de valor. A base de tudo, né? Exato. Uma quer o que a outra tem. Parece ser a coisa mais básica do mundo, certo? Parece. Mas se a gente bota uma lupa nisso, a coisa fica estranhamente complicada. Como é que a gente decide que 10 quilos de trigo valem, sei lá, um par de sapatos? E mais, né? Como que desse ato tão simples nasce algo tão poderoso, tão onipresente como o dinheiro? Essa é a pergunta de $1 milhão, literalmente. Pois é. E a nossa análise de hoje vai ser tipo uma investigação sobre o nascimento do dinheiro. Uma investigação, gostei. Sim, porque não foi um inventor que o criou. Foi quase um acidente, sabe? Um resultado de milhões e milhões de trocas. E o nosso guia são alguns trechos de um dos textos mais influentes da teoria econômica. E a nossa principal evidência é incrível. A gente tem excertos dos capítulos 2 e 3 de uma obra seminal, mas também temos uma imagem. A imagem é fantástica. A primeira página manuscrita da segunda edição de O Capital. O mais maluco é que as notas dizem que esse manuscrito específico desapareceu. Exato. E ele tinha anotações únicas do próprio autor sobre a teoria do valor. É tipo ter um vislumbre de uma ideia que mudou o mundo. É um olhar direto para a oficina do pensador, sabe? Vendo as engrenagens ali girando. Então, vamos ao primeiro elo dessa corrente. A primeira pista. Certo, vamos lá. O ponto de partida do texto é bem direto. As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado. Óbvio. Elas não têm pernas. Elas precisam dos seus guardiões, as pessoas. Mas o que acontece quando essas duas pessoas se encontram? Aqui, a coisa já fica mais sutil. Não é uma briga onde o mais forte leva. Para a troca funcionar de forma regular, essas duas pessoas precisam se reconhecer. Se reconhecer como? Como proprietários privados. A minha vontade de vender tem que respeitar a sua vontade de não comprar, e vice-versa. A troca vira um ato de vontade comum que se formaliza num contrato. Mesmo que seja um contrato de boca, né? Exato. Mesmo que seja um tá combinado. Espera um pouco, o texto fala em máscaras econômicas. Isso soa teatral. O que isso significa no dia a dia? Quando eu vou comprar um café, que máscara eu estou usando? Exatamente essa. Você não é a pessoa com seus medos, sonhos. Naquele balcão você é a cliente. Ponto. E a pessoa do outro lado não é alguém com uma família. Ela é a vendedora. Uau! Vocês dois estão usando as máscaras que o sistema exige. O texto diz que, nesse momento, as pessoas existem umas para as outras só como representantes da mercadoria. É como se o meu dinheiro e o café dela estivessem nos usando como avatares para poderem se relacionar. Perfeito. É isso. Que forma sinistra de ver aí da padaria. E o texto também dá uma personalidade para a mercadoria. Diz que ela é uma leveler, uma niveladora, e sínifa de nascença. Sim, porque para o dono dela, ela não tem valor de uso direto. Se um fazendeiro produz um excesso de trigo, aquele trigo extra não serve para ele comer. Claro. O único uso daquele trigo para ele é poder ser trocado por outra coisa que ele queira. Um casaco, uma ferramenta. O valor de uso da mercadoria dele está nas mãos de outra pessoa, sabe? Ok, entendi. E aí que o texto aponta para uma contradição. Um impasse. Exato. Pensa bem. Toda troca é duas coisas ao mesmo tempo. Para mim, é um processo super individual. Eu quero me livrar do meu trigo e pegar aquele casaco específico. Certo, a minha necessidade. Isso. Mas, ao mesmo tempo, para a troca funcionar em larga escala, ela precisa ser um processo social geral. Ou seja, eu preciso que o valor do meu trigo seja reconhecido como equivalente a qualquer outra coisa de mesmo valor, não só aquele casaco. Nem entendi direito. Se a minha troca é individual e a sua também, como isso se torna um processo social? Essa é a grande questão. O texto diz que é impossível que o processo seja, para todo mundo ao mesmo tempo, só individual e só social. É um paradoxo. Um paradoxo. Cada um quer que a sua mercadoria particular seja aceita por todos, como se fosse uma mercadoria universal. Mas se todo mundo pensa assim, nenhuma mercadoria consegue esse status. A troca para.
É um engarrafamento econômico. E como se resolve esse engarrafamento? O texto tem uma frase que parece tirada de um poema, algo como "no início era a ação". Isso. Lembra o Fausto de Goethe? As pessoas não pararam para teorizar, elas simplesmente agiram. Precisamente, agiram por instinto, por necessidade. Não foi um comitê que se reuniu e disse: senhores, temos um paradoxo. A prática da troca, repetida milhares de vezes, forçou uma solução. E que direção foi essa? A de, coletivamente e sem combinar, escolher uma mercadoria específica para servir de espelho para todas as outras. Ah, É a ação social de todas as outras mercadorias que exclui uma delas para cumprir essa função. Uma mercadoria colocada num pedestal e vira o equivalente universal. É aí que nasce o dinheiro. e o texto usa uma imagem muito forte para isso, cristal monetário. Isso não é só poesia, né? Tem total lógica. Pensa na formação de um diamante. Você tem todo aquele carbono sob uma pressão e um calor imensos, um caos de átomos. Uhum. Com o tempo, essa pressão força o caos a se organizar numa estrutura perfeita, única, dura. O processo de troca é a pressão e o calor. As trocas caóticas, os interesses conflitantes, toda essa energia social força o valor, que é algo invisível, a se cristalizar numa forma física. Essa forma é o dinheiro. Que analogia! Então o dinheiro não foi inventado, ele foi cristalizado a partir do caos das trocas. Faz muito mais sentido. Exato. Mas ok, na teoria, uma coisa vira o padrão. Como isso aconteceu no mundo real? Quais foram os primeiros cristais monetários? A análise traça uma linha do tempo fascinante. A troca começa nas fronteiras, onde uma comunidade encontra outra. No início, a proporção é acidental. Um machado por 5 peles num dia, por 10 no outro. Sem regra. Nenhuma. Mas a repetição constante vai criando um hábito, um processo social regular. E aí a necessidade de um medidor universal fica mais forte. Naturalmente, alguma mercadoria muito comum naquela região começava a ser aceita em troca de várias outras. Para os povos nômades, por exemplo, o texto aponta o gado. Faz todo sentido. É um bem móvel, todo mundo quer, serve como reserva de riqueza, mas aí o texto faz uma observação que me deixou de queixo caído. Eu sei qual é. É a parte que diz: Frequentemente, os homens converteram os próprios homens na forma de escravos em matéria monetária original. mas jamais fizeram isso com o solo. É brutal. É brutal. É pesadíssimo. Para que a lógica da troca funcionasse, seres humanos foram reduzidos ao mesmo status de um boi. E o mais fascinante do ponto de vista da análise é o que isso revela sobre as propriedades necessárias para algo virar dinheiro. Certo. Já os escravos, tragicamente, eram tratados como propriedade móvel, alienável. Assim como o gado. É um detalhe horrível, mas que ilumina a lógica fria por trás da escolha da matéria monetária. Fica claro que nem o gado, nem pessoas escravizadas seriam práticos para um comércio mais amplo, o que veio depois. A expansão das trocas exigiu uma mercadoria mais universal, durável, fácil de transportar e dividir. E aí, por suas propriedades naturais, a função de dinheiro acaba se fixando nos metais preciosos. Ouro e prata. Exato. Eles são perfeitos para o trabalho. São homogêneos, 1 grama de ouro daqui é igual a 1 de lá. São divisíveis, são duráveis. É daí que vem aquela famosa frase que o material cita, de que o dinheiro é, por natureza, de ouro e prata. Isso. A frase completa é ainda melhor. O ouro e a prata não sejam por natureza dinheiro, embora o dinheiro seja por natureza de ouro e prata. Ah, entendi. Ou seja, eles não nascem dinheiro, mas a natureza física deles os torna os candidatos ideais para essa função social. Ok, chegamos nos metais preciosos. E é aqui que muita gente se confunde, né? Aquele pensamento de que o valor do ouro é só uma convenção, algo imaginário. Exatamente. O texto diz que isso é um erro fundamental. O processo de troca não dá ao ouro o seu valor. Ele já tem valor antes. Já tem. O valor que vem do trabalho para encontrá-lo, minerá-lo, refiná-lo. O que a troca faz é dar ao ouro a sua forma de valor específica, a de ser o equivalente universal. A grande dificuldade, como diz o texto, não é entender que dinheiro é uma mercadoria.
Mas descobrir como, por quê e por quais meios a mercadoria é dinheiro. Exatamente. Certo, então o valor vem do trabalho. Mas por que todo mundo trata o ouro como se ele fosse magicamente valioso? Sinto que estamos chegando no ponto central, na mágica que o texto menciona. Exato. A mágica do dinheiro. A ilusão é que parece que o ouro e a prata já saem das entranhas da terra com essa propriedade social de serem dinheiro, como se fosse uma qualidade natural deles, que nem ser amarelo ou brilhante. É como assistir a um truque de mágica e não ver a mão do mágico. A gente só vê o coelho saindo da cartola. Perfeito. O texto chama isso de falsa aparência. A nossa percepção inverte a lógica. A gente acha que as mercadorias expressam seu valor no ouro porque o ouro é dinheiro. Mas a verdade é o contrário. É o contrário. O ouro se torna dinheiro porque todas as outras mercadorias, naquele processo caótico, passaram a expressar seus valores nele. O texto diz que o movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa qualquer rastro. Uau, a gente só vê o resultado final. Só. E esquece todo o processo social que colocou o ouro naquele pedestal. E essa mágica, essa ilusão, tem um nome técnico no texto, não é? É aqui que entra aquela famosa expressão, o fetiche. Exatamente aqui. Esse é o enigma do fetiche do dinheiro, que é a forma mais visível do fenômeno mais geral do fetiche da mercadoria. Ok, fetiche da mercadoria. Essa é uma daquelas frases que todo mundo já ouviu, mas que eu não tenho certeza se entendo de verdade. Poderia explicar de um jeito simples? Claro. Pensa assim, nós seres humanos, em sociedade, criamos certas relações entre nós para produzir as coisas. Relações de trabalho, de troca. Certo. Mas no capitalismo, essas relações sociais entre nós aparecem para a gente como se fossem relações entre coisas. O valor não parece ser uma relação social entre os trabalhos das pessoas, parece ser uma propriedade da própria mercadoria, que nem o peso ou a cor. Ah... O dinheiro não parece ser o resultado de um processo social, parece ter um poder próprio, inerente. Então, é como se a gente construísse uma máquina social complexa, o mercado, e depois passasse a agir como se a máquina tivesse vontade própria e estivesse nos dando ordens. Exatamente. A gente esquece que fomos nós que a construímos. Perfeito. As nossas próprias criações sociais se voltam contra nós e nos dominam como se fossem forças da natureza. As relações de produção se tornam coisificadas. É por isso que se fala, o mercado está nervoso ou a economia exige, como se fosse uma entidade com vida própria. Isso, como se fosse um deus, e não um sistema de relações entre pessoas. Esse é o fetiche. Então, a nossa investigação nos levou de uma simples troca a um sistema onde as nossas próprias relações sociais se disfarçam de coisas. O dinheiro não é só uma ferramenta. Ele é o grande mágico. Que esconde a própria origem, que esconde que o poder dele é, na verdade, o nosso próprio poder social coletivo. É a grande ironia. A necessidade prática de comparar o valor do trigo com o do casaco levou, sem ninguém planejar, à criação de uma mercadoria universal que adquiriu um poder quase místico. Exato. E que agora parece ditar as regras do jogo. O produto do nosso trabalho coletivo se torna uma força externa que nos governa. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se o fetiche do dinheiro é, no fundo, a gente vê as nossas próprias relações sociais como se fossem propriedades das coisas, como se tivessem um poder próprio. A pergunta que fica é: o que seria necessário para quebrar essa mágica? que tipo de organização social permitiria que as relações entre as pessoas fossem transparentes, diretas, sem a necessidade de se esconderem atrás desse fetiche que parece ter controle absoluto sobre nós?